Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a esse importante momento de comemoração aos 20 anos da CAL, né, Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras. É uma grande satisfação ter todos vocês aqui conosco, nos prestigiando, prestigiando principalmente aqui esse momento de grande comemoração. Inicialmente, nós vamos aqui apresentar a vocês, queridos convidados virtuais, aqui que nos assistem, um vídeo sobre a fundação da CAL. Então, já é um vídeo aí surpresa e de presente para todos nós, para que a gente possa iniciar esse momento. Começamos um sonho, que iniciou com seu fundador, Roberto Pires, que juntou um grupo de escritores locais e escritores portugueses. Esses escritores se juntaram e deram início a esse movimento literário que hoje é a CAL. Após empossar os escritores locais, escritores portugueses que na ocasião fizeram parte. Pronto, nós tivemos uma falha aqui no vídeo, mas ele vai estar disponível aqui na página do Facebook da CAL e também no canal da academia, já que a gente está tendo essas falhinhas em relação à conexão, tá? Então o vídeo ele vai estar disponível na página da CAL. Pronto. Novamente, desejar boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar também esse momento contando um pouco sobre a trajetória da CAL, sobre a história dela. Também é um momento para a gente propagar a sua cultura, as suas lutas, a sua relevância nessa conjuntura cultural camusinense. E a CAL Camusinense, a Academia Camusinense de Letras, ela foi fundada no dia 31 de maio de 2001, com o objetivo principal de congregar pessoas interessadas de modo particular no cultivo das belas letras. Um pequeno grupo de idealistas pertencentes ao Grêmio Literário, Ivan Pereira de Carvalho, lançou-se com decisão e todo o empenho para torná-la realidade. Não foi fácil a tarefa, mas com paciência conseguiram alcançar um êxito. Alguns diziam na época que ela não duraria um ano. O primeiro aniversário, entretanto, foi comemorado com brilhantismo. Seguiram-se outros. Diversos livros foram lançados por membros da academia e, em sua primeira apreciação simplista e objetiva, as diretorias anteriores, encabeçadas por Roberto Pires de Oliveira, Luiz Gonzaga Barbosa da Mota e, novamente,
Roberto Pires, foram responsáveis pela implantação e consolidação da academia, cabendo aos dirigentes posteriores a responsabilidade de expandi-la. A expansão começou com a ampliação do campo de atuação da academia, agora abrangendo também ciências e artes, sendo alterado seu nome para Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras, ACAL. Paralelamente, foi aumentado o quadro acadêmico dos 23 membros titulares iniciais para 40. O clássico número do quadro efetivo das academias pioneiras, como a francesa, a cearense e a brasileira mantida a ordem de fundação. O quadro acadêmico primitivo estava definhando e novos acadêmicos foram recrutados, diversificando, né, as atividades profissionais dos membros titulares, que agora somam 25, já contabilizadas as baixas por morte e transferência do quadro titular para os de honorário e, mais tarde, para o quadro de honra. Precisamos ainda fortalecer a participação feminina na academia, pois nessa altura temos 8 acadêmicas no quadro de titulares e 17 homens. Também é urgente injetar sangue novo na academia, agregando gente jovem para formar sucessores aos maduros acadêmicos de hoje. As finanças da academia sempre foram difíceis e só pela generosidade de alguns a entidade ela sobrevive. Agora já estamos conseguindo pagar as despesas menores, pois nossa conta bancária ela é modesta. Temos consciência de que nossos objetivos eles devem ser mais audaciosos para tornar a academia uma referência cultural não apenas em Camusim, e para tanto precisamos imprimir maior dinamismo às atividades acadêmicas. Durante esses 20 anos, a ACAL mostrou grande pluralidade de ações, otimizando produções literárias, projetos científicos, alcançando premiações e reconhecimento por tantos talentos. A atual diretoria da ACAL é composta pelo presidente João Batista do Nascimento, pelo vice Romilson Silva Lopes, pelo secretário Antônio Enéas Filho, tesoureiro Nagel Silva da Cunha, conselho fiscal Antônio Carlos Brito Veras, Helenildo Duardo de Souza e Gilson Soares Cordeiro. Saudamos as autoridades, a comunidade aqui presente e convidamos para compor esta mesa virtual nossos 3 palestrantes. Professora Maria José Gomes da Silva, professor João Batista Martins da Silva, professor Gilson Soares Cordeiro. Para iniciarmos este momento, fará uso da palavra a professora Maria José Gomes da Silva. Professora Maria José Gomes da Silva ela é pedagoga, formada em letras, especialista em gestão e psicopedagogia e mestre em artes pela UFC. É membro titular da Academia Camusinense de Ciências, Artes e Letras. Atualmente é tutora na Uniaselv e formadora na rede pública municipal. É responsável pelo eixo de literatura e formação do leitor e educação inclusiva. Com vocês, a professora e acadêmica Maria José, que discutirá sobre o tema a importância da literatura cearense para a formação cultural. Ei, oba, boa noite! Tudo bem, pessoal? Alegria estar aqui, né, nessa festa em comemoração aos 20 anos da nossa tão amada Casa de Cultura, de Arte, de Letras e de Ciências, a ACAL. E vocês que estão aí com a gente, quero fazer um convite para começar esse nosso bate-papo, né? Boa noite aos meus companheiros, professor Gilson, professor João Batista e a Luana, nossa Lua, nossa mediadora aí. Então, vamos lá, né? Preste atenção, ô Maria, preste atenção, ô José, ao debate que vai começar. Fique de orelha em pé, ao debate que vai começar.
Fique de orelha em pé. Vocês aí, só mais uma vez. Preste atenção, ô Maria. Preste atenção, ô José. Ao debate que vai começar. Fique de orelha em pé. Ao debate que vai começar. Fique de orelha em pé. Eita, agora sim a conversa vai ser muito, muito boa. Eu vou até trocar de chapéu para ficar assim a nossa cara. A cara do povo cearense. Esse povo arretado de bom, esse nordestino do Ceará. Nossa, não dá para falar de literatura cearense e dessa formação cultural sem colocar um chapéu de couro, olhar aqui para o lado, ó, e ter ele aqui como fiel companheiro, porque a gente é da raça, né? Genuinamente cearense, não tem como fugir disso. Nós começamos esse debate e eu convido vocês a fazer uma viagem, um passeio, né? Um passeio pela capital do nosso estado, Fortaleza. Muitos conhecem, uma das capitais mais conhecidas e visitadas do país. E se a gente for nesse passeio agora, a gente vai passear por grandes avenidas, ruas e bairros. E aí vai conhecendo a cidade, começando lá pela Bezerra de Menezes, pelo bairro Quintino Cunha. Aí a gente, da Bezerra de Menezes, a gente sai ali pela Avenida Domingos Olímpio, desce lá para, deixa me ver, Antônio Salles, isso mesmo. Vai pela Antônio Salles, da Antônio Salles desce para o Meireles, no Meireles você encontra a rua Silva Jataí. Cansou daquele bairro, você pode vir em direção à cidade dos funcionários e pegar a Oliveira Paiva, pegar a rua Ana Bilhar, depois de volta ali para o lado da Bezerra de Menezes, né? Você pega Jovita Feitosa e aí você vai passeando por pura literatura cearense. Esses escritores da nossa terra que fizeram história, marcaram seu nome, construíram um grande tesouro literário que é marca não só nas ruas por onde o cearense passa, o fortalezense passa e os visitantes passam. Mas aí você fica, né, se perguntando quem foi? Quem foram esses personagens, né? E aí você compara esses nomes, esses vultos históricos, esses que ficaram imortalizados por essas avenidas, por esses bairros, entre as ruas de Fortaleza. Aí você compara com a nossa cidade, Camocim, né? Camocim, quantos escritores, né, nós temos em memória, escritores que talvez não muitos camocinenses mesmo naturais de Camocim e outros que escolheram a nossa terra para amar e daqui fizeram morada e se transformaram verdadeiros camocinenses. A gente tem muitos nomes para citar. Nós temos José Maria Souza Trévia, com algumas obras, entre elas Uma Janela para o Passado, outros tempos onde ele traz essa memória da sua infância. Ele não é camocinense, ele é do município de Tamboril, mas ele traz, né, em suas memórias toda a sua infância vivida aqui nesta terra junto aos seus pais, onde ele também tem um livro, né, histórias que meu pai contava. Então, são memórias que ficaram marcadas e que foi publicado e que, mesmo ele não sendo um camocinense, genuinamente naturalizado, mas ele tem esse amor por esta terra. Tantos nomes, né? A gente tem Carlos Cardial,
será que tem alguma rua, eu desconheço, né, que foi homenageada, né, com esse nome desse grande homem que escreveu, que deixou um grande legado histórico para a gente, literário, terra e mar? Eu desconheço. Boa ideia, né? Que tal se os nossos legisladores, né, pudessem fazer alguma coisa, a gente fazer um passeio turístico, um city tour pela nossa bela Camusim, e aí passar por entre ruas e bairros, recebendo o nome de Arthur Queiroz, o nosso grande mito, como ele mesmo disse, recordações camocinenses e outras memórias. E ainda mais, e a vida continua, né? Então, quem conhece a obra, ou já ouviu falar em Arthur Queiroz, sabe o quanto ele foi e é importante para essa nossa formação literária, para essa nossa formação cultural aqui do nosso município. Então, a gente vê que essa construção dessa formação literária do nosso estado, a gente tem grandes ícones, né? Nós temos no cenário nacional nomes femininos, Raquel de Queiroz, por exemplo, a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, um ícone, né? Nós temos Juvenal Galeno. Quem foi Juvenal Galeno? Sabia que ele foi o primeiro escritor a se preocupar com a literatura infanto-juvenil? Isso mesmo, ele e a família toda escreviam muito, muito, suas filhas e sua esposa também. Então, vale a pena a gente conhecer. Mas, claro, aqui conosco nós temos Carlos Augusto, aqui do nosso ladinho, sempre presente, trazendo para nós a nostalgia dos apitos, trazendo para a gente histórias sobre Pinto Martins, histórias sobre política, sobre o cotidiano, sobre o dia a dia do povo camocinense, trazendo para a gente histórias entre o porto e a estação ferroviária. Nós temos muitos nomes, nós temos Raimundo Bento Sotero, nossa, Raimundo Bento Sotero, meus amigos, como ele diria em uma de suas obras, né? Meus amigos, bom dia! E ainda, sem suspeita, ou então, verso sinistro. Meu Deus, nós temos um camocinense de coração que fez história nessa cidade, que fez história na nossa CAL como um dos fundadores, Roberto Pires, né? Esposo da Ana Margarida, nossa confreira, né? Roberto Pires traz para gente crônicas de uma vida, e ainda o Dornier do X em Camocim. O que foi isso? Né? Quem conhece, que rua ele está lá bem representado, imortalizado na nossa cidade? Nós temos bem pertinho da gente, hoje, Inácio Santos, nosso ex-presidente, com flamengas e boqueirões, como ele tanto prima por esta obra. Quem conhece flamengas e boqueirões? Nós temos nosso atual presidente, isso mesmo, nós temos Joab Nascimento, que é de Granja, mas é camocinense de coração e recebeu até título também de cidadão camocinense, se eu não me engano, com homenagens em cordel, personalidades. A gente tem Grangense ainda, Tião Simpatia, nosso irmão, nosso amigo, grande cordelista conhecido no país e no mundo todo. Nossa, são os nossos notáveis, mas tem ainda muitos
Muitos que ficam aqui no anonimato, porque não tiveram ainda a oportunidade de publicar suas obras, deixá-las assim em evidência. Nós temos professor Avelar Santos, uma grande inspiração para a minha vida literária, meu professor no ensino médio, esposa, professora Miguelina, com tantas crônicas e contos maravilhosos. Nós temos Aradi Silva, nosso confrade também, doutor Raimundo Silva Cavalcante, quem foi este grande homem? Nossa, nós temos aqui, bem pertinho, aí na sua telinha, ele, meu companheiro e irmão, João Batista Martins. Esse é o cara das letras, nossa mãe. Temos, claro, temos o Vavá Francisco Olivar, que escreveu uma obra para o público infantil, O Menino que Não Ganhava Presentes, e é uma obra tão linda de se conhecer, de se deleitar. Para a nossa formação literária e cultural, nós temos, claro, a gente tem ainda uma representação feminina. Já falei de tantos homens, mas a gente tem mulher. Onde está a comadre Zuleika? Hein, dona Graça Cardial, nossa companheira que ontem mesmo estava aqui conosco, Dona Zuleika, essa personagem folclórica que traz na literatura da Graça Cardial, que é irmã dele, do Carlos Cardial, que eu já havia falado, o cara do Terra e Mar. Temos mulheres, temos sim, professora Régia Xavier, com a obra Porto de Camocim na Memória Popular, e eu ganhei essa obra autografado pela própria autora. Que beleza! É história, é literatura, é contribuição, é camocinense. Mas nós não podemos deixar de falar também de Lindalva Aragão, que esteve conosco na CAU, que é lá de Adrianópolis, de Granja, mas que traz a visão da alma. Nós não podemos deixar também de falar, são poucas, mas dela. Nos registros históricos, nós encontramos, assim, a Trévia. Em homenagem à Praça da Rodoviária, recebeu este nome em homenagem a essa mulher, que, de acordo com os registros históricos, é a primeira feminista camocinense, que escreveu bastante em causa disso, da questão da luta, do empoderamento feminino lá no século XIX, mas que não tem nada publicado, mas precisa ser mencionada aqui. E nós temos ela, uma relíquia, o relicário de uma lua, da nossa mediadora, claro, Luana Brito, que é a esposa dele, do nosso grande escritor, confrade, amigo, Santiago Pontes, homem do mar. A lua e o mar. Luana é natural de Camusim, passou a infância em Granja. Eu sei que ela tem um amor muito grande por Granja, mas vive dividida entre essas duas cidades que eu sei que estão assim, ó, no seu coração. É isso. Isso é literatura cearense. Nós podemos falar, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros, que tudo isso é fomento, tudo isso é contribuição, tudo isso é um tesouro que nós temos, que precisa ser explorado, que precisa ser reconhecido. Como diz na Base Nacional Comum Curricular, que os documentos referenciais diz que a gente deve reconhecer que os textos literários, eles fazem parte do imaginário
e apresenta uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua diversidade cultural como patrimônio artístico da humanidade. Os documentos dizem isso. E ainda um pouquinho mais adiante, a escritora Regina Machado, ela diz o seguinte, que a literatura, ela possibilita ao indivíduo ele ser protagonista e que os valores humanos que são conquistados, valores humanos fundamentais, conquistados com a literatura, eles garantem que a dignidade, a beleza, o amor e a possibilidade simbólica, elas nos tornam cada vez mais reais e permanecem vivos em algum lugar lá dentro de cada um de nós. Mas aí a gente pergunta, como criar caminhos para fazer com que essa literatura genuinamente cearense, camocinense, chegue a cada canto desse nosso Camocim, que ela chegue de uma forma prazerosa, que ela chegue também de uma forma revolucionária. Nós estamos fazendo a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Por quê? Porque nesse momento de comemoração, a gente senta hoje aqui para trocar as lentes, para apresentar todo esse conhecimento literário, todo esse tesouro, todo esse legado que foi deixado e que está sendo construído pelos nossos irmãos camocinenses e por todo esse povo do Ceará que desbravou não somente na área da literatura, mas em outras áreas sociais. Por exemplo, na área social, as conquistas se deram no Ceará através desses homens que, através da sua produção literária, fizeram com que a gente ganhasse a liberdade, a gente se tornasse a terra da luz, como todos conhecem. E para finalizar, que eu sei que o meu tempo já está curto, né, Luana? Então, assim, para finalizar essas nossas palavras, a gente faz um convite a você que está aí, que partilhe desse ideal, partilhe dessa busca conosco e transforme, porque transformar, como Paulo Freire diz, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Então, busquemos, transformemos. E para finalizar essa nossa fala, esse nosso passeio, né, essa nossa aventura, eu gostaria de fazer a leitura de um poema desse livro do nosso irmão que está aqui com a gente, que já vai falar, o homem das letras apaixonado, assim como eu amo amar, eu amo amar. E eu escolhi o poema O Amor. O amor, a exemplo de Camões, como descrever o amor, se não lançar mão de antíteses e paradoxos? Como entendê-lo sem antes senti-lo e vivê-lo? Será mesmo o amor contraditório a ponto de fazer-se perfeitamente certo? Nascido dos sentimentos sublimes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso e nem ostenta luxúrias e falsidades. O amor tudo espera e crê, tudo suporta e vive à espera de sempre ser encontrado. João Batista Nascimento. Você, se quiser se deleitar, esse livro tem lá na Academia de Letras, lá na nossa CAL, você pode pegar lá emprestado para ler. E aí, para concluir, de fato mesmo, a gente diz que esse nosso estado, gente, é um
tesouro, a nossa literatura, a nossa capital, o nosso Camusim é um tesouro, é um luxo de contistas e de poetas e poetisas. Fiquem com Deus e viva a nossa literatura! Obrigada, pessoal. Um abraço. Muito bom estar com vocês. Vem com a gente. Muito obrigada, professora Maria José, né, por sua valorosa contribuição e discussão sobre literatura cearense e da sua importância, né, para a nossa formação cultural. Então, que todos nós possamos, né, depois da sua fala, né, sermos multiplicadores, né, de nosso texto local, né, que é a nossa literatura, nossa arte, a nossa cultura. E, dando continuidade nesse momento, fará uso da palavra, né, o professor João Batista, que também é acadêmico, né, da CAU, é professor, poeta, é escritor, é compositor musical, e o professor João Batista, ele possui graduação, especialização em letras, com habilitação em língua portuguesa e literatura pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, é especialista em gestão, coordenação, planejamento e avaliação escolar pelo Centro Universitário, INC, de Sobral. Atualmente é pós-graduando em literatura brasileira pela Faculdade Focus, em Cascavel, no Paraná. Além disso, é membro titular da Academia, né, Camusinense de Ciências, Artes e Letras, está na cadeira número 8, que tem como patrono José Rodrigues. Nessa instituição cultural, ele exerceu a função de secretário sob a gestão e presidência de Francisco Inácio Santos, é autor de livros como O Homem das Letras e Manual Pedagógico de Experiência e Ação em Letras e Artes. Experiência no ensino de gramática, numa perspectiva de análise textual e funcional da língua, assim como na literatura e produção, escrita como foco nos gêneros textuais, redação e no ensino da língua portuguesa e literatura, além da linguística e sociolinguística, gestão e coordenação escolar, metodologia do trabalho científico, teoria e tendências pedagógicas, didática e lei de diretrizes e bases. Com vocês, professor João Batista, que discutirá sobre o tema o feminino na literatura cearense. Pessoal, muito boa noite a todos. É com imensa alegria, né, que eu recebi esse convite para fazer parte dessa live com vocês nesse debate literário sobre a literatura cearense. E de antemão, parabenizar a nossa Academia de Letras, né, pelo seu 20º ano. Muitos anos de histórias, de vida, de lutas, de conquistas, né, de escritores que têm, sem dúvida, contribuído para Camusim. Quero saudar aqui, a priori, né, o senhor presidente, Joab Nascimento, né, presidente da academia. Um abraço, meu irmão. Saudar também a todos os acadêmicos que eu vi aqui, a Desirê, Tião Simpatia, e tantos outros confrades e confreiras. Se sintam todos muito bem acolhidos. Quero também cumprimentar aqui a mesa diretora na pessoa da professora Luana Brito, né, colega de faculdade, com quem eu tive o prazer de estudar, tá certo? Hoje acadêmica também da nossa academia. Quero saudar a professora Mazé, a quem tive o prazer de indicar para esta casa, né, academia, e o professor Gilson Cordeiro, né, do IFCE aqui de Camusim. Bem, pessoal, e de antemão agradecer também a pessoa do Santiago por ter me indicado e o apoio do Najan, que sem dúvida foram fundamentais. Então, assim, em primeira análise, ao falar desse livro, da Raquel de Queiroz, sobre as Três Marias, eu trago à tona nessa discussão o que é a literatura. A literatura, meu povo, ela imita a vida ou a vida que imita a literatura? Veja que essa é uma discussão que é característica da literatura. E para responder essa perguntazinha básica, né, eu vou recorrer ao Aristóteles, na sua obra poética, lá na Grécia Antiga, né, um filósofo que até hoje nós estudamos. Bom, ele vai dizer que a literatura é a mímese. O que é isso, João Batista? Mímese é a imitação da realidade.
Conseguem ouvir? Sim, Luana? E os demais? Ótimo. Tá dando aqui interferência aqui. Qualquer ruído aí vocês comunicam, ok? Então, assim, Aristóteles ele vai falar que a literatura, ela imita a vida, porque ela traz as representações humanas nas suas histórias, nos seus personagens, nas suas narrativas, nos seus enredos. E, por sua vez, qual é a função social da literatura? Ora, o professor crítico literário Antônio Cândido, né, um grande teórico da nossa literatura brasileira, ele vai dizer, pessoal, que a literatura ela tem a função, repito, ela tem a função de humanizar o ser humano. E olha que precisa-se hoje de muita gente ser humanizada, né? Precisamos, né, humanizar muita gente com a leitura. Para quê, professor? Para tornar melhor o ser humano. Porque a partir de uma leitura você consegue perceber a mudança de estado de espírito que a pessoa consegue realizar em si próprio, essa transformação, porque literatura é vida, literatura é arte, é o encontro de duas pessoas ou mais, eu, leitor, com eu, autor. E essa relação ela precisa ser construída. Então, assim, inicialmente só colocar esses dois critérios, né? O que é literatura, imitação da realidade, e a sua função social, tornar o homem melhor. Então, isso é importante, né? E nessa perspectiva, pessoal, eu poderia muito bem, nessa live aqui, no tempo que eu tenho de 20 minutos, né? Mas eu poderia muito bem falar sobre o padre Cícero Romão Batista, né? O Padim Padre Cícero. Eu poderia falar também sobre o Caldeirão, né? O Caldeirão, que foi um movimento que aconteceu lá no Crato, né? Através do Beato. Eu poderia falar muito bem nesta live literária, ao 20º ano da Academia de Letras aqui de Camusim, falar sobre a padaria espiritual, esse movimento literário que aconteceu aqui em terras cearenses. Mas nessa noite eu resolvi trazer para vocês o clássico, né? Ou melhor, a classe, né? Da escritora cearense, como a professora Maria José falou, da Raquel de Queiroz. A primeira escritora mulher cearense a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Então, para o nosso estado, é um orgulho tremendo. A professora Mazé foi muito feliz ao apresentar os autores camusinenses, locais, regionais, na sua fala inicial. E numa perspectiva da literatura regional, eu trago para vocês aqui, nesta live, neste debate, que na verdade é mais uma exposição, a contribuição da escritora Raquel de Queiroz. E dentro dessa perspectiva, você pode acompanhar aí no slide, né? Eu vou falar sobre As Três Marias. Ora, As Três Marias, pessoal, é uma obra da escritora Raquel de Queiroz, que foi lançada no ano de 1934, tá certo? E que ela vai trazer como personagens, né, a Maria José, tá certo? Três mulheres, Maria José, a Maria Augusta e a Maria da Glória. Como personagem central, você observa a presença de três mulheres. E por que não homens? Porque a nossa literatura já é recheada de homens. E Raquel de Queiroz, na sua contribuição, na sua obra literária, exposta nessa live aí, As Três Marias, ela tenta quebrar esses paradigmas. Por que não a presença da mulher na literatura como heroína? Por que não a presença da mulher no centro, no controle? E isso, para os padrões da época, pessoal, foi muito assustador. Porque, veja, o romance, eu fiz algumas anotações aqui, ele é escrito no começo aí do século XX, na primeira metade do século XX, 1934. Olha, nesse tempo, e até hoje ainda tem, né? A sociedade era altamente machista, patriarcal. O homem que tomava as decisões, decidia o que a mulher ia ser, se ia casar com João, com José, com Pedro, quem decidia era o pai. E a filha, automaticamente, tinha que acatar. E não acatasse não, para ver. Então, esse predomínio da liderança machista, patriarcal, fez parte e faz parte da nossa cultura. E do século XX até os dias de hoje, século XXI, te pergunto eu, você que está assistindo a live, você que está ouvindo a nossa discussão, isso mudou? Avançou? Melhorou? Como é que está o nosso cenário hoje? Então, são questões que a gente precisa discutir, são questões que a gente precisa debater, né? A presença da mulher na contemporaneidade, tá certo?
E nessa obra, a Raquel de Queiroz, pessoal, só para resumir aqui, porque o tempo também não permite aprofundar a obra, mas vejam, nessa obra, a Raquel de Queiroz apresenta as 3 personagens, né? A Maria Augusta, conhecida como Guta, ela vai para um colégio interno, e lá conhece a Maria José e a Maria da Glória, se tornam muito amigas, e começa a falar sobre coisas de adolescente, de mulheres, de namorados, e quando termina o colegial, né, interno, cada uma vai seguir a sua vida, né? E vejam, essas mulheres, uma, por exemplo, aqui eu fiz a anotação aqui, a Maria da Glória, ela se casa com Afonso, né? No enredo, na narrativa, a gente observa isso. Maria da Glória, ela se casa com Afonso e tem um filho. Por quê? Era comum na época, né? Esses costumes. Estudar, casou, pronto, acabou, né? Mulher vai cuidar do lar. Então, essa visão que se tinha, né? Era comum. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas que era comum. E ao analisar essa obra, né, a Raquel aponta esses traços, essas características da sociedade do século XX, né? Até porque no século XX, por exemplo, a gente observa que a sociedade brasileira ela estava em processo de modernização. São Paulo, nas indústrias, por exemplo, em 1922, você tinha a Semana de Arte Moderna, onde autores como Manuel Bandeira, Graça Aranha, e tantos outros, né, Oswald de Andrade, contribuíram pesadamente para a nossa literatura. E a literatura brasileira, e a cearense em especial, nada deixa a desejar para a literatura europeia. Repito, a literatura brasileira, a literatura cearense e, quiçá, a literatura camusinense em nada deixa a desejar para a literatura europeia. Seja no tocante a poetas, a cronistas, contistas, e tantos outros autores bons e de qualidade que se tem, que se passaram, que se teve no Brasil. A outra personagem na obra da Raquel, As Três Marias, conhecida como Maria José, quando ela termina a escola, ela vai morar com a mãe e com os irmãos. Já a Maria Augusta, por exemplo, né, ela na obra, ela ao terminar a escola, o ensino, né, o colegial, ela volta para a casa dos pais. Só que ela percebe, pessoal, que aquela vida, né, de casa, dona de casa, afazeres domésticos, não era para ela. E logo, logo ela arruma um emprego, tá certo? Sai da casa do pai, arruma um emprego e começa a andar pelo mundo. E nessa relação ela conhece, por exemplo, alguns namorados, né, que inclusive o Aloísio, né, era um rapaz que gostava dela, e quando ela percebe, descobre isso, o Aloísio, ele se mata, ele se suicida, né, e a Guta, conhecida, a Maria Augusta, conhecida como Guta, ela fica com essa culpa, né, de que o rapaz morreu por culpa dela, porque gostava dela, e a sociedade a culpa por isso, principalmente os familiares. Passado esse episódio, ela conhece um outro sujeito, né, com quem vai morar com ele, né, Raul, né, Raul, além disso, conhece um outro sujeito e descobre que ele era casado, tá certo? Então, assim, essa é a vida da Maria Augusta, uma personagem que, por exemplo, é independente, né? Ela decide a sua história, o seu caminho, e muitas das vezes não era bem vista. Então, Raquel, na sua obra, As Três Marias, na tela, como você observa, ela apresenta esses traços de mulheres da sociedade do século XX, que muitas das vezes, por suas posições políticas, sociais, Raquel, às vezes, era incompreendida. Mas, veja, era um traço de firmamento, de emancipação da figura feminina. E o meu objetivo nesta live é poder contribuir com vocês na seguinte reflexão, né? É discutir o papel da mulher na contemporaneidade, ou seja, nesse século XXI. Estou apresentando a obra As Três Marias. De lá para cá, te pergunto eu, mudou alguma coisa? Avançamos? O que precisa melhorar? Então, são questionamentos que a gente precisa dar conta, tá certo? E, por fim, o tempo de férias acaba, depois que Guta passa um tempo no Rio de Janeiro, ela volta para Fortaleza, tá certo? E chegando lá, ela descobre que ela estava grávida, né? E ela estava grávida de Isaac, um outro namorado seu, e daí ela aborta o bebê, né? E volta para o interior para morar com a sua família. Então, Raquel, pessoal, resumindo, né? Ela apresenta diversos tipos de mulheres.
a doméstica, a religiosa, a mulher independente, autônoma, que decide fazer o que quer da sua vida sem imposições patriarcais, tá certo? Então, nessa narrativa, que inclusive eu convido você que está assistindo essa live a ler, tá certo? É uma obra excelente que eu estou analisando. Eu venho trazer à tona a contribuição, por exemplo, da Simone de Beauvoir, tá certo? Simone de Beauvoir, uma escritora, uma filósofa, tá certo? Que ela vai dizer o seguinte, olha, escute bem, ninguém nasce mulher, abre aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas. O que é que a Simone de Beauvoir, ela quer dizer com isso? Que nascer mulher no Brasil, naquele tempo e ainda hoje, é um desafio, né? É um desafio porque os padrões culturais, sociais, políticos e econômicos da sociedade hoje fazem com que a mulher ela não ascenda profissionalmente, ela não desenvolva. Professor, isso mudou? Claro que mudou. Melhorou? Melhorou. Mas ainda a gente precisa avançar em políticas públicas de inclusão, de igualdade. E só para completar, pessoal, para finalizar minha fala, nessa discussão, eu trago para vocês aqui alguns argumentos. Por exemplo, olha só. Pronto, analisei com você a obra, fiz um breve resumo aqui das Três Marias, da Raquel de Queiroz. Hoje, século XXI, você sabe que, por exemplo, as mulheres brasileiras são maiorias, são maioria. Porém, muitas delas são o quê? São excluídas do mercado de trabalho. Você observa que as mulheres hoje são maioria na sociedade brasileira, mas, por exemplo, 15% delas ocupam cargos no Congresso, somente 15%. Então, isso são dados que o IBGE apresenta e traz, que são sérios demais. E por que não dobrar esse número? Por que não aumentar? A Luana, no começo da live dela, a professora Luana, mediadora, ela fez uma abertura com números. E eu vou citar novamente para você que chegou agora. Na Academia Camusinense de Letras, nós temos aqui 8 mulheres. E a Luana citou 17 homens. Então, me ajuda a reforçar esse argumento. Tá certo? Então, o número de mulheres na Academia Camusinense é pouca. Precisamos avançar e injetar sangue novo? Claro. Você que está assistindo essa live, você que está ouvindo, se sinta convidado, né? Faça seu currículo, emita a apreciação dos acadêmicos, né? Assim como Simone de Beauvoir disse, olha, torna-se mulher, é lutar pelos direitos, pela igualdade, pela paridade, né? Ou seja, a política de igualdade, tanto a homens como mulheres. E, pessoal, esses dados, né, que eu estou apresentando para vocês, né, são atuais, são sérios. Você pode concordar ou não. Mas, veja, estou fundamentando aqui minha pesquisa em filósofos, escritores, em dados estatísticos. Porque, na verdade, nessa live, ao falar sobre a literatura cearense, né, na figura da mulher, da emancipação feminina na literatura, especialmente na obra da Raquel de Queiroz, As Três Marias, né, que é uma referência ao Centurião de Órion, né, As Três Marias, porque a Maria José, a Maria Augusta e a Maria da Glória eram muito unidas, viviam juntas demais no colégio, e daí essa relação, né, As Três Marias. Então, vejam, tudo isso, pessoal, essas deficiências, né, que a gente assiste hoje na política brasileira, na esfera social, mostram de fato que a mulher precisa avançar. Precisamos ter programas de assistência, de cuidado, né, e amparo à proteção das mulheres. E para finalizar, vejam, qual o desafio da mulher no século XXI? Veja, o desafio é a mulher que é mãe, que nem você viu aí na obra que eu narrei para você. É a mulher que cuida dos filhos, que é trabalhadora, que é independente, que bota o seu negócio para funcionar, que é cuidadora, que gerencia o seu negócio, que estuda, que trabalha, que busca a qualificação. Então, há um peso tremendo para as mulheres nesse sentido, né? O desafio da mulher hoje, no século XXI, é superar esses 15% da representação feminina no Congresso Nacional, que ainda é pouco. O desafio hoje da mulher é superar os massacres, né? As violências indígenas, principalmente as mulheres, que durante a história desse país foram altamente massacradas, violentadas. Você está dizendo isso, João Batista? Não, a história. E como sugestão, pessoal, eu dou para vocês o filme, né, o documentário
Assistam. Brava Gente Brasileira, né? Vai mostrar, por exemplo, nesse documentário, a realidade das índias brasileiras no Brasil. Vale a pena conferir, né? Então, essas mulheres que hoje também são dispensadas nas filas de emprego, né? Por conta que elas têm direito, salário, maternidade. E qual a empresa, te pergunto eu, tem que ter? Tem. Mas antes de conseguir uma vaga, uma oportunidade de emprego, as mulheres são dispensadas, porque elas têm o direito à licença maternidade. E a empresa, ela não quer perder. Ela não quer perder lucro. Pelo contrário, ela quer um trabalhador que produza. Essa é a lei do nosso mercado, do capitalismo. Então, exclui, descarta, porque não compensa. Então, são questões sérias que eu trago nessa live, né? E, ao mesmo tempo, para a gente refletir e tentar mudar isso, seja na escrita, seja na realidade, né? Quando eu falo escrita no mundo literário, né? Colocar a mulher como fez Raquel de Queiroz, mulher protagonista, tá certo? Então, assim, nesse sentido, a Academia de Letras, né, de Camusim, ela funciona para as mulheres como um espaço de autoafirmação. Você que está assistindo, escute bem. A Academia de Letras, a ACAL de Camusim, funciona para as mulheres como um espaço de autoafirmação. Elas podem ser o que elas quiserem ser, escritoras, artistas, pensadoras, filósofas, contistas, cronistas, porque esse espaço não é só para homens. Além dos homens, é para as mulheres também. Então, desde já, muito obrigado, tá certo, pela sua atenção. Espero ter podido contribuir, né, nessa discussão e nessa reflexão sobre a obra As Três Marias, de Raquel de Queiroz, sobre a personagem especial Maria Augusta. Muito obrigado. Com a palavra, Luana. Obrigada, professor João Batista, né, por analisar, né, a condição feminina a partir dessa perspectiva, né, das três personagens da obra As Três Marias, né, da Raquel de Queiroz. E a escrita da Raquel, ela é muito pertinente como forma de reflexão, né, até porque essa problemática de cada Maria, apesar de ser única, né, em cada um dos seus tempos, elas têm caráter universal, né. Então a Raquel, ela conseguiu alcançar uma importância fundamental por ser essa pioneira, essa mulher destemida, que alcançou lugares, né, até então na época que não foram alcançados por outras mulheres. Então ela deu esse pé inicial para que a gente pudesse ter, né, essa importância no meio literário, no meio artístico. Então, muito obrigada, professor. E para concluirmos, né, esse momento, fará uso da palavra, né, o professor Gilson Cordeiro. O professor Gilson Cordeiro, ele possui graduação em letras, em inglês, pela UFC, mestrado em linguística aplicada pela UES e doutorado em linguística aplicada pela UES também. É professor de FCE, né, aqui no campus de Camusim. Ele leciona na área de língua inglesa e portuguesa. Atualmente ele está no cargo de diretor-geral do IFCE. Atua nas áreas de tradução intercultural, letramentos e resistência da cultura negra, jogos de linguagem gramática cultural, pragmática contra hegemônica, grupos de resistência cultural, né, a negritude, que é a capoeira em Camusim, e epistemologias do Sul através da metodologia da cartografia intervencionista, membro do grupo de pesquisa pragmática cultural, linguagens em interdisciplinaridade na UES, líder do grupo de pesquisa linguística aplicada de interação e sociedade, IFCE, e membro titular da Academia Camussinense de Ciências, Artes e Letras. Com vocês, o professor e acadêmico Gilson Cordeiro, que discutirá sobre o tema A União entre Pares na Literatura Cearense. Oi, pessoal, boa noite. Me escutam aí? Bacana. Bacana. Luana, não sei onde é que tu tirou essas coisas tudo aí não, viu? Acho que tu andou fazendo umas fantasias aí Mas as coisas que ele disse aí é uma vida toda e mais um pedaço de outra vida, né? Pessoal, primeiramente eu quero pedir um pouco de compreensão de vocês. Estou aqui em casa, o meu filho está aqui, ele está ali
dando trabalho para tomar banho, aí às vezes pode vazar aí um chorinho aí, um negócio aqui, é o nosso novo normal, né? Eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né? Aí, no nome do presidente da nossa academia, a CAL, o seu Joab Nascimento, né? E todos os confrades e confreiras, né, que fazem essa casa, né? Então, é o meu agradecimento eu poder participar aqui, de alguma forma contribuir, né? Uma conversa aqui, um bate-papo informal, né? Da gente comemorar essa data tão importante, né? 20 anos de resistência, 20 anos de luta aí, dentro da perspectiva de trabalhar com a cultura, né? Então, em nome do presidente, né, Joab, eu agradeço, e também em nome da Luana aí, e da Mazé, eu faço referência aí a todas as confreiras, certo? Eu fico aqui meio acanhadinho depois de ser o último, depois de tanta cor bonita, a gente fica meio assim, mas é só para contribuir um pouco, falar aí desse itinerário que a Mazé fez, um itinerário de sentimentos, né? Muito linda a apresentação, viajei aí nas ruas, nos nomes, né? Tanta gente boa, tanta gente importante, que por isso que chamam de imortais, né? Porque se imortaliza dentro do coração da gente, né? Então, eu fico muito feliz de poder contribuir, estar aqui nessa sala com vocês. Então, muita gente bacana, o professor Carlos Augusto, que eu tenho um profundo carinho, profunda admiração, não é? O poeta, contista, cronista, R.B. Sotero, que eu sou apaixonado, Tião Simpatia, aí a gente se fala muito pouco, mas eu tenho acompanhado aí na nossa ACAL os cordéis lindíssimos e a força política, trabalhando com a construção da Lei Maria da Penha, né? E o senhor Aradi, a Luana, o Santiago, o professor João Batista, aí, essa elegância em vida, o cara aí tem essa elegância, eu fico olhando assim, pô, cara, eu quero um pouquinho disso aí, cara, eu sou meio informal demais, né? E eu queria pegar um pouco da elegância do João Batista e pegar um pouco da criatividade da Mazé e essa sensibilidade da Luana e ver se eu conseguia pegar algum pouquinho aqui, mas a gente está sempre aprendendo com o outro, né? E aí, galera, assim, né, a minha fala hoje é falar um pouquinho, né, sobre a questão do gregarismo, né, que a literatura cearense traz. Eu preparei um slidezinho aí, eu não sei se eu consigo projetar aqui. Nagel, não sei se dá, Nagel, para colocar aí, mas tudo bem, eu vou falando aqui, não tem nenhum problema, é uma conversa meio informal, e aí eu vou falando algumas coisas aqui, espero que vocês tenham paciência de me ouvir aí nesses 15 minutinhos. Primeiramente, queria desejar aí que todos os internautas, todo mundo que está acompanhando aí no Facebook, possa estar de bem, de saúde, com seus familiares, atravessando de forma tranquila, ou no melhor das hipóteses aí esse período tão nefasto, né, pandêmico. E queria também fazer referência aqui à fala do professor João, fala tão bacana, que é uma fala de empoderamento feminino, né, uma fala que às vezes parece que tá demodê, mas não é demodê não, professor, ela é muito urgente, ela é muito importante, sabe? E é uma fala que a gente deve sempre trazer à tona, né? Então, galera, para ir direto ao ponto, quando me convidaram aqui, no que é que eu posso contribuir? Eu queria falar um pouquinho sobre o gregarismo na literatura cearense, na literatura brasileira e principalmente na cearense, né? Esse termo gregarismo, né, vocês devem conhecer, mas vem de se agregar, né? De estar junto, né? E a Academia Camocinense de Letras, ela traz essa perspectiva, né? De como teve o vídeo aí no início, né? Que depois vai estar aí para vocês acompanharem melhor, essa vontade de pessoas estarem juntas para produzir, para falar, para discutir, para falar de arte, né? E aí, nos meus tempos lá de graduação, eu lembrei desse recorte, eu tive um professor lá chamado Sânzio Azevedo, né? E ele falava muito, né, professor Sânzio, sobre essa nossa vontade de estar junto, essa nossa vontade gregária, essa vontade de se unir pessoas para produzir alguma coisa literária, né? Ou alguma coisa artística. Por exemplo, nesse momento, tem um outro grupo surgindo aí na cidade, um grupo Amartes, a Associação, né, dos Artistas Camocinenses, liderada aí pelo Eduardo, artista plástico,
tantas associações de bairro, associações comunitárias, associações desportivas, associações de lutas marciais. Então, a galera se une para produzir uma coisa, isso é uma característica muito forte do Brasil e, sobretudo, da literatura cearense, né? Então, rapidamente, eu vou abrir aqui o meu slide aqui só para eu me situar, tá certo? E aí, falar um pouquinho para vocês, né? A Academia Brasileira de Letras, né, ela foi fundada em 1897, né? E a fundação dessa Academia Brasileira de Letras, acho que vocês devem saber, se não, ela imita uma proposição, imitou, entre aspas, né? Mas copiou uma proposição da Academia Francesa de Letras, né? E a Academia Francesa de Letras, ela se inicia com uma ideia elitizante, né? Vamos tentar entender aqui. Ela se inicia nesse período, né, da formação iluminista, né? E aí o que era? Era unir as mentes intelectuais para poder pensar e refletir sobre a literatura, e a literatura um pouco encastelada, né? Ela longe do social, né? Uma literatura que no período tinha uma perspectiva, né, de trazer essa separação entre vida e literatura, né? Sobretudo na construção do idealismo romântico, né? Então, essa Academia Francesa, ela se inicia e ela acaba gerando, digamos, uma atmosfera, sabe, Mazé, de ter outras academias pelo mundo, né? E aí a galera aqui no Brasil, né, em pleno, já passada o pleno romantismo, né, olha, ele projetou aí, pronto, bacana, valeu, viu? Pode até passar, viu, Nagel? Pode passar aí, o segundo slide, pode colocar o segundo. E aí, assim, então, eu vou falando aqui e mostrando lá. Então, assim, a Academia Brasileira de Letras, ela vem com esse ideário de trazer essa formação que se distanciava dos problemas reais da sociedade, né? Ela foi fundada no dia 20 de julho de 1897, no Rio de Janeiro. Todos vocês já devem, a galera aí que gosta de literatura, já deve ter estudado um pouco, ter visto. Então, autores como Afonso Celso, Graça Aranha, Inglês de Souza, Lúcio de Mendonça, o famoso Machado de Assis, né? Medeiros de Albuquerque, Olavo Bilac, do famoso poema La Hora de Ireis Ouvir Estrela, Joaquim Nabuco, né? Então, ela, de inspiração francesa, trazia essa ideia de imortalidade, né? Essa ideia de que o escritor, o poeta, o artista, nascia dentro dessa academia e teria esse ideal de imortalidade, né? Na Academia Brasileira de Letras, quando é fundada, essa academia ela nasce numa perspectiva mais realista, mas ainda com uma pecha de distanciamento social. Isso, sabe, professor João? A gente sempre percebe, o pessoal diz, o que é que essa galera aí da Academia Camocinense de Letras faz? Não, é uma galera intelectual, ali não é para mim, não. É um pessoal divagando, pensando coisa muito, muito poética, muito filosófica. Então, esse ranço de entender as academias ou as produções literárias como distante essa divisão entre plebe, né, e alta inteligentícia, é uma coisa que já vem sendo construída de muito tempo, né? Sobretudo na construção dessa academia que se distancia do popular. E aí o professor Sâncio de Azevedo diz que, no caso da literatura cearense, acontece um movimento contrário. A academia... Valeu, Nagel. Pode passar aí, colocar o segundo aí. Pronto. Olha aí, ficou massa aí, bacana. Então, aí tá aí a fotinha aí dos caras, né? Tô dizendo os caras, mas pronto, pode voltar, Nagel. Volta um. E aí, assim, naquela foto lá anterior, obrigado, Nagel. Nessa foto anterior, a gente percebe que a formação gregária se juntava para discutir. Olha aí a questão que a Luana colocou, extremamente masculina, né? Academia, não é? Então, e esses pensadores, esses filósofos, todos eles tinham um alto grau, né,
de aristocracia, né? Um alto grau de envolvimento com as questões, né, de fora da plebe, né? E aí, pode passar, viu, Nagel? Agradeço, pode passar para o próximo. E aí, o que acontece? Essa academia, ela surge, né, com essa inspiração francesa, e ela surge com esse ideal de imortalidade, e ela surge também com uma proposta, não é, de ser a guardiã das literaturas ou da língua portuguesa, não é? A guardiã da língua portuguesa, né? Então, assim, me dá, né, essa ênclase, próclise, dá-me tal. Eu quero saber como é que o negócio, como é que é a literatura brasileira, como é que é o padrão formal da. Vamos lá, a academia está lá, eles são os guardiões da literatura. Um outro ranço, né, de que existia uma separação entre a vida e a própria literatura e a própria construção do conhecimento, né? Então, a Academia Brasileira de Letras se inicia assim, mas o professor Sanzio diz que, pelo menos no movimento cearense, vai acontecendo em várias outras academias um movimento muito particular, muito específico. Puder passar aí, Nagel, meu amigo Nagel, queria já também agradecer, viu, Nagel, aí por todo o apoio, aí, o feedback, viu? Isso aqui é um endereço que vocês quiserem depois de acessar. Isso aqui é um site, né? Um professor da universidade, eu acho que é do Rio de Janeiro, ele fez um apanhado do quantitativo, viu, Luana, de associações literárias que o Brasil tem hoje, né? E aí eu vou abrir aqui eu estou aqui no computador, rapidamente. Então, eu vou ler rápido. Academia Acreana de Letras, Academia Alagoana de Letras, Academia Baruerense, Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras Agrárias, Academia Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, Academia de Letras do Brasil de Roraima, Academia Brasileira de Letras de Piracicaba, Academia Brasileira de Letras de São Paulo, de Sergipe, do Estado do Paraná, do Rio de Janeiro, da Serra, do extremo sudoeste. É uma lista enorme aqui, certo? Que eu não vou aqui fazer a leitura. Mas o que é que isso significa? Significa que há um interesse, há uma vontade, como começou há 20 anos atrás, né, com os nossos fundadores, né, o Seu Pires e tantas outras pessoas, Aradi, que está aqui na sala junto com a gente, Inácio, né, RB Sotero, existe uma vontade de um espaço de resistência. E a nossa academia de cunho gregário, ela tem uma vontade de resistência e de proximidade com a plebe, né? Digamos assim, entre aspas, com a massa, né? E às vezes a gente não é muito bem correspondido ou entendido, porque ainda há essa separação, esse ranço elitista de que existiria uma inteligentícia lá, né? Talvez por essa ideia de imortalidade, mas assim, na verdade é um jargão de imortalidade, mas todos nós somos imortais no coração de alguém, né? Todos nós que fazemos alguma coisa do bem ou do amor, a gente está sempre imortal, né? Então, podia passar aí, Najá, um pouquinho? Então, o que é que isso acontece? Então, a nossa academia, a ACAL, ela surge com essa vontade também de proximidade, de gregarismo com a comunidade comancinense e circunvianças, né? Circunvianças. E essa ideia que o Sanzio traz, ela dialoga muito, não é? Porque, assim, por mais que as atividades possam ser esparsas, mas as atividades estão sempre procurando ser também um refúgio literário, artístico e cultural. Essa ideia da Academia de Letras camocinense se expandir para de artes e ciências já é uma prova viva de que ela procura estar próxima, né, do mundo real, do mundo da plebe, né? Então ela se abre mais ainda, trazendo ciência, trazendo artes, também para um reduto de resistência e de patrimônio, né? Pode passar, Nagel. E aí,
na revista de letras, em 1982, o professor Sanzio, ele fez um apanhado muito minucioso das várias agremiações que surgiram no Ceará no percurso de um século. Eu vou ler rapidamente, só para a gente ter uma ideia de como a gente gosta de fazer agremiação. Mas não é uma fala de deboche, de dizer que não é importante, não. Pelo contrário, é uma característica gregária do povo cearense e, sobretudo, da literatura nacional. Então, o professor Sanz, ele começa dizendo, estou lendo aqui, viu? Ele começa falando de, em 1813, uma agremiação literária chamada Os Oiteiros, né? Ele fala da Fênix Estudantal, de 1870, ele fala da Academia Francesa Brasileira, viu, pessoal, de 1873, ela pretendia ter um roupante francês, sendo brasileira, o Clube Literário, de 1886, todos esses cearenses, viu? Juvenal Galeno, Virgílio Brígido, eles eram chamados Poetas da Abolição, eles produziram uma revista chamada A Quinzena, né? Em 1892, a famosa Padaria Espiritual, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, né? Que teve um vulto nacional, né? E que trouxe elementos anteriores ao modernismo para essa agremiação, dando um caráter de protagonismo à literatura cearense. O Centro Literário, de 1894, né? Academia Cearense de Letras, de 1930, e é interessante que a Academia Cearense de Letras, né, ela surgiu em 1894, né, teve uma parada, retornou em 1822, com uma nova denominação, Academia Cearense de Letras, começou com a Academia Cearense, depois ela fundiu essas duas agremiações, transformando em 1951 na Academia de Letras do Ceará, né, e ainda hoje, com uma produção muito ativa. A Academia Rebarbativa, fundada em 1910, o Inferno Literário, fundado em 1913, o Grêmio Literário Cearense, fundado em 17, a Academia Polimática, de 1922, o Grupo Clã, eu acho que muitos estudantes e professores sabem que na década de 30 houve um grupo clã, um grupo liderado por Arthur Eduardo Benevides, Braga Montenegro, Eduardo Campos, Clímaco Bezerra, que se juntaram numa construção poética que tinha uma veia extremamente modernista, né? E se somando a esse grupo, em 57, o Ceará teve um grupo próprio de estudos do concretismo, não é? Grupo Concreto do Ceará, com José Alcide Pinto, o Antônio Girão Barroso, o Pedro Henrique Saraiva Leão, o próprio Horácio Dídimo, né? O J. Figueiredo, poetas que construíram um grupo de vertente concreta, né? E em 1968 surgiu um grupo Sim, que essa palavra Sim vem de sincretismo. Então, eu tive o grande prazer de estudar com vários desses lá na UFC, desses poetas e professores, o professor Linhares Filho, foi meu professor na disciplina de literatura portuguesa, Horácio Dídimo, né, Rogério Bessa, Barros Pinho, eram professores que produziram um grupo de sincretismo, né? E, por fim, o grupo Ceará de Literatura, já agora na contemporaneidade, que misturava o Batista de Lima, Carlos Emílio, Floriano Martins, né, Rosenberg Cariri, também da área do cinema, Marli Vasconcelos. Então, é só para mostrar que o Ceará tem essa vibe, essa busca, sabe, de ter essa ideia de gregarismo. Só que essa ideia de gregarismo, dentro da literatura cearense, nunca foi, Luana, despida da pecha da galhofa, da pecha da brincadeira, não é? Que às vezes a gente pode entender com uma não seriedade, né? Esse mito, né, de que o cearense faz piada com tudo, entre aspas, a gente não pode cristalizar, mas existe um fundo de verdade de que o gregarismo brasileiro, cearense, ele tinha no fundo também uma vontade da leveza,
mas sem perder a profundidade. Então, rapidamente, só para confirmar o que eu estou dizendo, acho que vocês já estão assim, já viram isso em inúmeras palestras, em inúmeras falas, mas um dos grupos, né, que foi fundado, que é a Padaria Espiritual, se você for ler, eu estou aqui com as minhas anotações abertas, deixa eu ver aqui, são 48, né, parágrafos, 48 artigos, né, do Estatuto da Padaria Espiritual, e você vai ver a ideia que tinha de galhofa, né, de brincadeira, né, da vaia, mas, ao mesmo tempo, a seriedade e também o protagonismo desse grupo, né, em relação ao resto do país. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui rapidamente, né, no Estatuto, o primeiro artigo do Estatuto, ele diz assim, né, a Padaria Espiritual, né, precedeu algumas coisas do modernismo. Então, eles iniciavam, né, o estatuto deles dizendo o seguinte, pessoal: fica organizada nesta cidade de Fortaleza, capital da Terra da Luz, antigo Ceará Grande, atual estado do Ceará, uma sociedade de rapazes de letras e artes, denominada Padaria Espiritual, cujo fim é fornecer pão de espírito aos sócios em particular e aos povos em geral. Pão de espírito, né? A padaria espiritual se comporá de um padeiro-mor. Então, o nosso Joabe é o nosso padeiro-mor. 2 forneiros secretários, o senhor João Batista foi um forneiro, um tesoureiro de gaveta, né, que a nossa Desirê foi essa tesoureira de gaveta, um guarda-livros, né? Então, eles iam sempre fazendo essa brincadeira, né? Trazendo a seriedade literária, mas também a galhofa, né? E mais na frente, eles dizem o seguinte, né? Todos os padeiros, ou seja, todos os membros, terão um nome de guerra. E esse nome de guerra vai ser usado nos momentos de recitar ou de produzir alguma construção poética, não é? Eles colocavam também no próprio estatuto deles, né, que era vedado, era proibido, né, que os integrantes dessa agremiação utilizassem um tom oratório ou um tom sisudo. Caso eles utilizassem, seriam punidos com uma vaia, né? Então, isso está no estatuto, na formação do grupo, né? É proibido o uso de palavras estrangeiras, somente podem usar termos vernaculares, o que já trazia uma ideia de nacionalismo, né? E eles também colocam num artigo um pouquinho mais na frente, né? Aquele padeiro, aquele membro que durante uma sessão conseguir dizer uma pilhéria de espírito, uma piada que seja relevante, ele será dispensado no próximo encontro do grupo de pagar o almoço, o café da manhã dos colegas, né? Todos os padeiros, todos os sócios são obrigados a defender uns aos outros de qualquer agressão, não é? E trabalhar com todas as forças pelo bem-estar mútuo. É interessante que eu estou lendo aqui um artigo comentado pelo professor Túlio Monteiro, né? E ele diz que eles chegaram, os padeiros, a colocarem como sócio da padaria um cidadão chamado Joaquim Vitoriano, um negro, né, de estatura forte e robusta, não é, que não tinha muitas pretensões literárias, segundo o professor Túlio Monteiro, mas que servia de intimidação, né, e que servia para poder os padeiros terem a liberdade de produzir os seus materiais e os salvavam, né, das confusões caso a sua produção literária tivesse alguma repercussão, né? Então, são muitas os estatutos, né? Uma outra brincadeira que eles colocavam, nós estamos falando de um período, né, de forte influência francesa, muito uso de chapéus, cartolas, né? E eles diziam que era proibido no momento em que fosse se recitar qualquer trecho do Homero, do Shakespeare, de Dante, ou de Vitor Hugo, ou de Camões, que se permanecessem com chapéus, deveriam ser tirados, né, em honra
né, em deferimento, né? E seria chamado de medonho todo cidadão que não gostasse dos poemas, né, da academia, né, da agremiação de padaria. E, por fim, né, eles também diziam que existiam as personas não gratas, né? As personas não gratas para os padeiros eram o clero, os alfaiates e a polícia. O clero, notadamente, porque eles tinham uma formação boêmia e faziam essa brincadeira, né, com a questão religiosa. Os alfaiates, porque eles se achavam no direito de andarem se despojados, né? E a polícia, no sentido em que eles se julgavam um pouco baderneiros, né? Abre e fecha aspas, né? Então, a padaria espiritual, como essas outras, né? Deixa eu voltar aqui para a tela para eu ver vocês. Não estava vendo vocês, não, agora eu voltei. A padaria espiritual, como todas as outras agremiações de cunho literário cearense, né, e brasileiro, elas nascem com essa vontade de gregarismo, eu volto a dizer. E a Academia Camocinense de Letras nasce também, né, pelo menos eu sou um estrangeiro aqui em Camocim, mas resido aqui já há 8 anos, né, e tive a felicidade de ser convidado para participar, e pelas falas que eu já tenho visto e pelas leituras que tenho feito, ela surge, né, de um sonho, de uma vontade, né, essa busca, né, por figuras ilustres também, a própria Raquel de Queiroz, o próprio Chico Anísio, né, e tantos outros. Ela já começa internacional, viu? Não é, mas ela já começou com membros da Lei Mar, né? Então, é uma postura, né? Quem lê o Estatuto da Academia, eu já tive a oportunidade de ler, obviamente ele não tem esse tom galhofeiro, mas se a gente for descer a fundo, a gente percebe, né, essa jovialidade e essa vontade de aproximação, digamos, entre aspas, né, com as pessoas simples, né, que produzem também poesia, que também produzem literatura. Em linhas gerais, né, finalizando, é para dizer que venham, né, se aproximem, quem está nos escutando cada vez mais dessa academia, né? O Nagel colocou, esse é o meu endereço aí de e-mail, quem tiver alguma dúvida. A ideia aqui não é aprofundar temas, a ideia aqui é fazer um debate informal, livre. Não sou especialista nesse assunto, estou aqui para aprender, né? Mas eu considero que compreender esse percurso, né, da formação das academias, né, e com que ela pode se propor hoje é muito importante, né, para a gente evitar os ranços de afastamento do povo, né, das pessoas simples. Legal? Então é isso, pessoal. Espero ter dado aí um recado, uma contribuição. Tamo junto. Valeu. Bem, obrigada por sua fala, professor Gilson. A partir, né, dessas reflexões que você trouxe sobre a academia, sobre o seu fazer artístico, como uma proximidade com a comunidade, e foi muito interessante porque você trouxe essa visão numa perspectiva também de estudos do professor São José de Azevedo, né, principalmente nesse estudo sobre a padaria espiritual, que foi uma agremiação literária que surge sim em Fortaleza, mas que reúne não somente escritores, mas que reuniu pintores, que reuniu músicos. Então, a partir disso, a gente acaba compreendendo que o objetivo, né, geral dessas agremiações, claro, é propagar a cultura, essa resistência cultural, mas também tem como essa missão de não necessariamente padronizar, mas de unificar essas artes, né, essas culturas. E assim, com a participação, né, aqui grandiosa, né, dos nossos professores e acadêmicos, né, a professora Maria José, professor João Batista, professor Gilson Cordeiro, a gente encerra esse momento, né, essa solenidade de comemoração dos 20 anos da CAU, mas com base nessas discussões, né, da noite, a gente compreende que a cultura ela possui inegável capacidade mediadora e também de conexão entre os seres humanos. Então, por isso que ela é sempre transformadora. Então, não há dúvida de que a cultura e a arte elas podem mobilizar a sociedade e o mundo. E fazer parte da CAU é contribuir com a identidade literária, né, do Ceará, e que as letras cearenses elas se expandiram, fecundaram, frutificaram,
E agradecendo aqui a presença de todos, nós damos por encerrada essa solenidade de 20 anos da CAL. Lembrando que amanhã, 31 de maio, aliás, perdão, amanhã não, dia 31 de maio nós teremos às 17 horas a varanda da CAL. Dia 1º de junho nós teremos às 9 horas da manhã a sessão solene virtual da Câmara Municipal de Camusim. E dia 2 de junho nós teremos também o lançamento virtual do livro Oceano em Mim, do professor e acadêmico titular Santiago Pontes. E é isso. Desejamos a todos, né, uma boa noite. Agradecemos muito a participação de todos vocês e até a próxima.